Vamos começar a nossa aula de hoje. Pessoal, hoje vamos começar agora sobre o nosso tema maravilhoso que é a alma e a reencarnação. Primeira coisa, pessoal, que é muito importante entender. A alma, ela é algo totalmente diferente do corpo. Inicialmente diríamos que ele é antagônico, ele é contrário ao corpo. Por quê? O corpo, ele é matéria, a alma, ele é algo espiritual. E a gente poderia dizer, de certa forma, que a alma, ele é o contrário. Tudo que a gente não vê na alma, a gente vê no corpo. E tudo que a gente vê no corpo, que são coisas ligadas a desejos, a matéria, tá certo? A gente poderia dizer que não existe na alma. Isso, no final das contas, não é uma verdade, porque Hashem criou uma sinergia. O que é essa energia? Uma conexão de energias entre o corpo e a alma, para que dessa forma a gente possa chegar no nosso objetivo da nossa vida. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre Hormata Partsuf, ou o mais chamado Hormata Panim. Panim em hebraico é o rosto, é a face da pessoa. E a raiz da palavra rosto em hebraico, que é Panim, chama Pnim, que é o interior. Ou seja, o rosto da pessoa, ele vem ensinar várias coisas sobre o interior da pessoa, tá certo? A forma que a pessoa olha, principalmente o olho, considerado aí, chamado como janela da alma, ele vem ensinar bastante coisa sobre a pessoa, sobre o judeu e sobre todo ser humano, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, obviamente sabendo que tudo que a gente fala de Kabbalah, que é um assunto tão pisoteado, tão banalizado, tão mal utilizado e ensinado no mundo através de reformistas e pessoas que brincam com a Torá e gostam de fazer negócios, somente gostam de fazer dinheiro. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tema. Saber até que ponto a gente pode se aprofundar publicamente e até que ponto a gente não pode se aprofundar numa aula dessas, né, que chega a tantas pessoas. E a gente tem que ser sempre cuidadoso, entendendo que a Torá é um diamante, que ao mesmo tempo que a gente tem que disseminar, a gente tem que saber cuidar e tratar com muito carinho e com muito respeito. Tá certo? Boa noite aí a todo mundo, boa tarde a todo mundo que está entrando. Galera, quais são os conceitos básicos que a gente tem que entender da alma? Primeiramente, que a alma é dividida em três partes, chamado Nefesh, Ruach e Neshama. A Torá explica pra gente que a alma do judeu, ela é, na verdade, separada e dividida em 5 partes, que é a Nefesh, a Ruach, a Neshama, a Hayah e a Yehidah. O não-judeu, dentro da Nefesh dele, dentro da alma dele, Nefesh em português é alma, ele tem a possibilidade de pegar todas as cascas negativas que o mundo lhe traz, assim como também traz ao judeu, cascas ruins espirituais, tanto ao judeu quanto ao não-judeu. A partir do momento que ele faz as 7 leis de Noah, ele dessa forma está disseminando o nome de Hashem, e para ele poder fazer as 7 leis de Noah, ele tem que usar, assim como o judeu também, ele tem que usar a sabedoria, que é a Hormah Binah Vedat, que são as 3 partes do intelecto espiritual. Logo, se o não-judeu, por exemplo, ele faz as 7 leis de Noah, utilizando os 3 intelectos espirituais, vamos chegar em 10, que são as 10 sefirot, os 10 chakras, entre muitas aspas, porque chakras é um nome utilizado por outras religiões, serão 10 portas espirituais da qual Hashem se expressa através da alma que ele coloca dentro de mim e dentro de mim, dentro de você. Então, pessoal, a alma é dividida. Agora, o que é importante? Antes de tudo, é importante saber que a pessoa que está assistindo aí do outro lado da tela, eu, todo mundo, a alma é quem está falando agora. A Neshama é a pessoa que está enxergando. Quando você fala alguma coisa, isso é alma. Quando você fala ou escuta, isso é alma, isso não é o corpo, isso é Neshama. Tá certo, pessoal? Então, o principal é saber que a partir do momento que a gente está falando ou está escutando, nós somos a Neshama. O que é o corpo, então? O Arizal explica pra gente, no Sharei Kedushá, Portões da Santidade, ele explica pra gente que o corpo, ele é somente uma roupagem para a alma. Ou seja, inicialmente a gente diria que ele é somente a roupagem, como se não fosse mais importante do que isso. Aí, Yazinha, só não fica muito em cima da mesa, que senão balança, tá bom? E aí balança a câmera, não balança a mesa. Então, pessoal, o que é interessante saber daqui? A partir do momento que a gente entende que o corpo é uma roupa, a gente poderia dizer, então não passa disso. É uma roupa e não é além disso, mas não é verdade. O Rav Haim Vital, aluno do Arizal, ele escreve no Shari Gilgulim, que é o portão das reencarnações, que a gente vai falar bastante hoje. Ele explica que Hashem,
Ele coloca o corpo em volta de uma alma, igual um alfaiate, ele constrói uma roupa em cima do corpo humano. Então, o tamanho do meu ombro, peitoral, mãos, punho, né? Um alfaiate teria que ver todas as medidas para fazer uma boa roupa. Assim também Hashem, ele constrói o corpo em relação à alma. Então, o corpo sim tem importância, o corpo sim tem que ser demasiadamente respeitado, não enaltecido. Dessa forma, a gente sabe que não pode fazer tatuagem. Uma pessoa que já fez tatuagem, se ele pede perdão para Hashem e se arrepende disso, Hashem perdoa ele mesmo que ele continue com a tatuagem no corpo, tá certo? Porque a gente não pode mexer numa coisa que não é nossa. A alma é sua. E Hashem te dá o livre-arbítrio e me dá o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quer com a nossa alma. A gente pode fazer coisas boas, a gente pode fazer coisas ruins. No final das contas, a gente tem total livre-arbítrio. Como o rei Salomão disse, a vida e a morte estão na sua mão. No hebraico está escrito na mão da língua, na ponta da língua, dizendo que através da fala você pode viver e morrer. Mas no geral, o conceito geral é que a vida e a morte estão nas nossas mãos. O corpo, não. O corpo não é justo. Muitas pessoas vêm várias vezes para esse mundo em corpos diferentes, que é um presente que a Hashem te dá. A alma também é um presente, mas a alma a Hashem te deu como propriedade. Olha, você é a alma. Se você quiser fazer besteira, faz, espero que não. Se você quiser fazer coisas boas, o faça, melhor ainda para a sua alma. Mas a partir do momento que uma pessoa faz coisas ruins com o seu corpo, ele está destruindo e fazendo mal a um presente que a Hashem te deu. E nós não temos o direito de flagelá-lo ou fazer mal a esse presente. Tá certo, pessoal? A alma somos nós que estamos falando. A partir do momento que uma pessoa morre, Deus me livre, e eu falo Deus me livre porque a gente quer muito mais a vida do que a morte, porque é só em vida que a gente pode fazer mitzvot, tá certo? Mas a gente vai entender mais à frente que não é tão Deus me livre assim, é um processo natural que todo ser humano tem que passar. A pessoa, quando ele faz mitzvot, ele consegue cada vez mais conectar o corpo com a alma dele numa sinergia perfeita e botando o corpo e a alma no mesmo canal, fazendo com que a pessoa esteja mais saudável, mais forte, com que ele tenha os 5 sentidos mais poderosos, com que ele tenha o 6º sentido também mais aguçado, e por aí vai. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a Hashem, mais de 110, 111, 112 pessoas ao vivo. É uma grande disseminação por nome de Hashem, esse estudo de Torá. Aproveita para você e compartilha essa aula. Galera, a partir do momento que nós como corpo, nós tendo o nosso corpo, nós temos os 5 sentidos. Uma pessoa quando morre, ela tem os 5 sentidos perfeitos e aguçados, tá certo? Ela consegue ver perfeitamente, cheirar perfeitamente, ela consegue sentir um gosto se ela precisar, ela consegue sentir com a mão, só que é diferente. Os 5 sentidos que o corpo tem, a alma ela tem igual, só que de forma melhor aguçada. Um exemplo básico disso é uma doutora que eu gostaria que depois você estudasse sobre ela, que ela é uma entre centenas das importantes, que é a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Depois eu vou botar o nome dela direitinho lá na descrição do meu canal do YouTube. Ela é uma investigadora médica que vai a fundo sobre experiências de quase morte. Tá certo, pessoal? Perguntas quantas vezes reencarnamos, nós vamos falar já daqui a pouquinho. E essa doutora, ela pegou até casos de pessoas que são cegas, que uma pessoa que ficou cega num acidente químico e fez experiência, quando a pessoa teve naturalmente experiências de quase morte, aquela médica quis de pertinho ir atrás do caso dessa pessoa. Por quê? Porque essa médica viu que quando esse cara teve uma experiência de quase morte e voltou, ele falou detalhes da sala, falou detalhes dos médicos, falou detalhes de tudo que estava acontecendo à sua volta. Dessa forma, a médica entendeu que aquela pessoa, mesmo sendo 100% cega, ele conseguia ver, entender tudo o que acontecia à sua volta, tá certo, pessoal? Isso é impressionante e mostra o quanto a nossa alma está acima das nossas coisas do corpo. Tá certo? Rainha, vai lá pro quarto falar com a Mimi, vai. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, galera. Mais alguns pontos que eu gostaria de falar. O tratado da Gemara, da nossa Gemara, chamado Tratado de Semahot, um tratado que fala sobre alegrias. A nossa Gemara, no Tratado de Semahot, capítulo 8, lá é dito que até uma pessoa cega, quando sai dessa vida, ela consegue enxergar e entender absolutamente tudo. Ou seja, a pessoa não está presa de nenhuma forma a alguma coisa física. Tá certo, pessoal?
Gostaria de trazer para vocês que hoje a gente vai estudar bastante sobre esses dois livros aqui, que é O Místico 1, que é um livro escrito pelo rabino-chefe da minha yeshiva, que eu dou aula, chamado Rav Shimshon Brisker, um livro maravilhoso. Judeus podem estudar, têm que estudar, e não judeus também têm permissão para estudar esse livro. E Revolução Iminente, que fala sobre maravilhas da ciência da Torá. E nós vamos agora falar especificamente sobre alguns detalhes da alma. Pessoal, olha que interessante. Olha que interessante, galera. A partir do momento que a gente começa a estudar sobre a alma, a gente vê vários casos da nossa Guemará, que é a discussão Torá oral, vários casos do Midrash, vários casos da Kabbalah, que falam especificamente sobre a vida após a morte. Por que eu quero bater nessa tecla? Porque tem até gente que dá aula de Torá, e eu já escutei em colégio, em vários lugares, que preferem manter o ceticismo próprio dentro da Torá. Isso é um absurdo. Ou seja, negam assuntos que existem dentro da Torá, dizendo que eles não existem. Tá? Então, falar que a encarnação não existe na Torá, isso é um absurdo. É falar contra Hashem e falar contra a Torá. Falar que não existe alma e a vida da alma como está na Torá é um grande absurdo. A Torá fala de forma específica os detalhes de como funciona a vida após a morte, detalhe por detalhe. Tá certo, pessoal? Por exemplo, galera, quero dar um exemplo para vocês. A Guemará, ela fala de um caso de pessoas que foram olhar depois do enterro durante 3 dias. O que acontecia com o corpo da pessoa? Ou seja, vamos esperar. O que acontece com a pessoa depois que ela morre? E a Guemará conta que essas pessoas foram ver que uma pessoa que tinha morrido 2 ou 3 dias depois ela voltou à vida e viveu mais 25 anos. E o que a Torá quer dizer com isso? Que somente quem define o final da vida, que é a morte, o começo da vida espiritual, é Hashem, e ninguém mais pode definir esse assunto. Não tem médico, não tem ninguém. Pessoal, o médico ele é um ajudante de Hashem. Às vezes ele também atrapalha, mas ele é um ajudante de Hashem. Quando o médico vê uma pessoa e fala, você vai viver tanto tempo, isso é um absurdo. Isso é a prova que um ser humano, quando ele estuda e tem um pouco de sabedoria, ele começa a achar que ele é uma forma de Deus. Nenhum ser humano pode dizer para o outro, você só vai viver tanto tempo. Eu tive um avô que foi dito pelo médico que ele ia viver 6 meses e viveu 6 anos. Parece até que é para ficar irônico. 6 meses e 6 anos. Nenhum ser humano tem o direito de falar isso, porque a partir do momento que você faz isso, você tira a vida daquela pessoa. Você tira a autoestima, você tira o bem-estar quando você fala coisas assim. Pessoal, a Guemará vai muito mais longe do que a gente vai falar agora. E ela conta de alguns rabinos que morreram e voltaram. Por exemplo, o Rav Yosef. O Rav Yosef, filho do Rav Yeshua. Tá certo, pessoal? Filho do Rav Yeshua. Ele é trazido na Guemará, depois quem quiser saber a página da Guemará, tudo, depois eu falo à vontade. Lá é dito que o Rav Yosef, filho do Rav Yeshua, ele morreu e voltou. E o pai dele, Rav Yeshua, perguntou a ele, o que você viu? Como é o mundo espiritual? E o Rav Yosef falou o seguinte, pai, tudo que eu vejo no mundo espiritual, na verdade, é ao contrário. As pessoas estão como se fosse ao avesso. Aí o pai perguntou, mas explica isso melhor, o que quer dizer isso? Ele falou, as pessoas que parecem pequenas, porque são pessoas pobres, que não têm muito poder aquisitivo, e ninguém acha nada delas, são pessoas elevadas. As pessoas que se acham o maioral, se acham poderosas, e muitas vezes são patrões da vida, que humilham e falam mal das outras pessoas, elas são pequenas no mundo espiritual. Pai, eu vi o quanto o mundo é ao contrário. A famosa frase em hebraico, Olam Afur Raiti, o mundo ao contrário eu vi. Ou seja, nós somos acostumados pela parte estética. Não é à toa que fizeram um experimento social alguns anos atrás na Inglaterra, que pegaram um empresário, um falso empresário, com uma roupa maravilhosa, e ele estava fingindo um ataque cardíaco. E viram que chegaram dezenas de pessoas para acudir ele e começaram a cuidar dele. O que está acontecendo? Calma, meu senhor, vai ficar tudo bem. A partir do momento que fizeram uma experiência no dia seguinte com uma pessoa, um mendigo, também tendo um ataque cardíaco, praticamente ninguém foi até ele. Dificilmente vinha alguém. E quando vinha alguém, depois ele era parabenizado pela produção como alguém super tzadik. Ou seja, olha a que nível chegamos.
onde você ajudar alguém, porque está vestido como mendigo, você, parabéns, é um grande herói que ajudou essa pessoa, quando na verdade é a obrigação de um ser humano. Está escrito na Torá que Hashem, né, foi feito a imagem, o ser humano foi feito à imagem de Deus. O que significa isso? Que Deus botou sabedorias dentro do ser humano, da qual quando a gente olha para ela, a gente entende o que é Deus. A gente entende que existe algo acima da gente. E esse é o motivo que a gente usa equipar. Para mostrar para nós mesmos e para o mundo que existe algo que está entre a gente e entre Deus. Existe uma barreira entre a gente e Deus. Não é simplesmente vai e faz o que você quer. Vai e entende Deus como você quer. Tem gente que fala que Deus é amor, outro fala que Deus é luz, outro fala que Deus é a vontade. Cada um criando o seu próprio Deus somente para o seu ego, somente para os seus interesses, somente a seu bel prazer. E esse é o grande erro. Deus é uma verdade absoluta. Ele não é algo que eu escolho. Hoje eu vou querer assim, hoje eu vou querer assado. Deus é uma verdade absoluta. Quem tem que mudar somos nós. Nós temos que aprender a mudarmos para nos cancelarmos para um motivo e um objetivo espiritual. E não Deus mudar pela gente, porque Deus não muda. Deus está acima do conceito mudança. Deus está acima do bem e do mal. Até quando nós dissemos Deus é bom, é um erro. A gente pode falar, porque a gente entende Deus como bom. Mas Deus está acima do bem, está acima do mal. Foi Ele que criou o bem e o mal. Deus é justo. Isso é uma coisa que é correta falar. Mas Deus está acima de todas as expressões físicas, éticas e morais. Tá certo, pessoal? Isso é muito importante. Agora, teve um outro filho, um outro rabino da Guemará chamado Rav Huna, também filho do Rav Yoshua, que morreu e voltou. O pai perguntou para ele, Rav Huna, o que você viu? O pai chegou e falou o seguinte: pai, quando eu morri, eu estava sendo julgado por um tribunal espiritual, um tribunal celestial. E Deus interviu, uma luz infinita, com o nome de Deus interveio, no meio do julgamento, e falou para o tribunal celestial: sejam menos críticos com esse rabino Rav Huna, pois ele sempre foi uma pessoa humilde, uma pessoa honrada e uma pessoa que era fácil em perdoar. E aí o tribunal celestial foi mais doce com ele, e ele ganhou mais tempo de vida e voltou ao corpo dele. Daqui, pessoal, a gente aprende. Você quer um conselho para aumentar o teu tempo de vida? Você quer um conselho principalmente para aumentar a tua vida eterna? Em qualidade? Porque em tempo ela já é eterna, mas em qualidade no mundo espiritual? Seja uma pessoa com facilidade de perdoar e uma pessoa que julgue bem. Porque quando você quiser que Deus te dê alguma coisa, a gente não quer que Ele julgue mal, a gente quer que Ele julgue bem. Quando a gente quiser que Deus perdoe a gente de alguma coisa, a gente não quer que Ele seja duro, a gente quer que Ele seja maleável e doce, como um pai quando vê o seu filho e quer somente ser bom com ele. Tá certo, pessoal? Nilce Ramos é Revolução Iminente com R, tá bom? Pessoal, histórias sem fim sobre essa questão da Torá. A história do Rav Yosef está no Tratado de Baba Batra, página 10a, e a história do Rav Huna está no Tratado de Rosh Hashanah, tá certo? Página 17a. Agora, o que os mortos veem? A partir do que a pessoa morre, o que a alma vê? Pessoal, eu vou ir muito leve nesse ponto, porque a aula que vem, nós vamos falar sobre passo a passo depois que a pessoa morre, que é um outro assunto. Hoje nós estamos explicando o conceito da alma, um pouco do conceito em si da morte, e depois vamos encher essa aula de coisas profundas sobre reencarnação. O tema sobre passo a passo, desde que a pessoa morre até acabar o julgamento dele, a gente vai falar na próxima aula com muitas coisas profundas. Tá certo, pessoal? Agora, o que acontece? A Torá fala que a pessoa, depois que a pessoa morre, ela consegue enxergar tudo. Depois que a pessoa morre, todos os entes queridos recebem ela. Depois que a pessoa morre, ela tem um sentimento de amor profundo, não querendo mais voltar. Inclusive, eu tenho uma pessoa da minha família, que eu não sei se ela permite que eu fale isso publicamente, que ela passou por morte clínica com 20 e poucos anos, e ela sentiu uma luz infinita, passou por um túnel, e depois alguém da família dela disse: volta porque você ainda vai ver os teus netos, você não cumpriu o teu objetivo. E ela voltou, e certamente para se preencher de mitzvot e de atos, tendo filhos e netos. Tá certo? A alma, ela vê toda a vida dela sendo passada na frente dela. A alma, ela é recebida por parentes, tá? A alma, ela sabe tudo o que está acontecendo em volta do corpo dela.
Por isso, quando você vai num cemitério judaico, tá certo? O cemitério não judaico, o problema é que quando se fala não judaico, a gente já subentende como cristão. E o problema do cemitério cristão é que é cheio de idolatria. Então a gente tem que, judeu não pode ir de jeito nenhum, e um não judeu tem que saber muito bem como fazer para não entrar no cemitério com idolatria. Tá certo, pessoal? Que é um grande problema. Agora, quando você vai num cemitério judaico e você está lá indo, por exemplo, visitar um ente querido, a Torá fala que é bom você falar salmos, estudar um pouco de Torá, rezar para a elevação da alma. Por quê? Porque a Torá fala que existe uma parte da alma, uma parte da nefesh, da alma da pessoa, que ela fica sempre tendo consciência do que está acontecendo no cemitério e na sua tumba. Ou seja, ela sabe o que está acontecendo em volta dela. Inclusive, no dia da data de falecimento anual de uma pessoa, na data de falecimento é bom ir acender uma vela e tudo mais, porque a alma, ela recebe, ela está lá, ela fica feliz quando as pessoas vão lá e visitam ela. Inclusive, ela é julgada novamente no mundo espiritual. Para vocês terem uma ideia, existem 2 momentos que quando a pessoa morre, ela é julgada. Isso são temas que a gente vai falar muito mais na aula passada, na aula que vem, mas eu quero dar uma prévia. O primeiro momento é quando a pessoa está na sua data de falecimento anual. A alma é julgada novamente, todos os atos que aquela pessoa deixou no mundo e serviram para mais coisas boas foram feitas, por exemplo, um livro, uma boa educação, ou seja, em mérito dela tem pessoas vivas fazendo coisas boas, a alma dela se eleva e ganha mais recompensas. Por outro lado, tem uma outra época chamada Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tá certo, pessoal? Que é o dia de julgamento para todas as almas e animais, ou seja, todas as almas, judeu, não judeu e também animais, são julgadas. Então, é outro momento, que se ele fez coisas boas, judeu ou não judeu, até Rosh Hashanah, mesmo que ele já morreu, os atos dele criaram frutos, ele é recompensado. Os atos dele criaram deméritos e coisas ruins, ele tem que passar por uma evolução espiritual e passar por alguns sofrimentos, tanto no caso da data de falecimento, quanto na data de Rosh Hashanah. Lembrando sempre, pessoal, que quando a gente fala de passar por um sofrimento, não é inferno, como tem a visão na parte das religiões, que justamente usam essa questão como questão política para botar medo na população. Ou você vai para o paraíso, ou você vai para o inferno. E acabou para você. Não existe o judaísmo, tá certo? Toda alma, no final das contas, vai chegar no seu concerto espiritual. Existem algumas exceções que não, que elas resolveram se perder para sempre. Mas toda alma, Hashem, com a sua bondade e misericórdia completa, quer que toda alma chegue no seu concerto espiritual. Então não existe inferno eterno, não existe diabinho botando fogo em você, não existe nada disso. Existe um aprendizado para a alma, que às vezes é doloroso. Quando você não gosta de trabalhar e tem preguiça, começa a trabalhar, não dói? Dói. Quando você tem que tomar um remédio, que ele é horrível o gosto, mas é importante, você não toma mesmo assim? Toma. Assim como existe a dor física para o crescimento, como a minha mãe dizia, se você não aprender com amor, vai aprender com a dor. Meu pai também falava isso. Se você não aprender com amor, vai aprender com a dor. A vida vai te ensinar se você não aprender da forma certa, é ou não é? Parece que as mães e os pais combinam tudo isso para falar juntos. Mas isso é verdade. Se você não aprender da forma correta, a vida vai te ensinar de forma dura. Pegue essa mesma analogia e coloque no mundo espiritual. Se você não aprender com o manual de instrução que Deus te deu, que é a Torá, a Mitzvot e a própria regimento que ele faz, que é a providência divina, te mostrando sinais durante a vida, depois no mundo espiritual a pessoa vai ter que passar por algumas dores de consciência, dores de vergonha pelo que fez. É normal, é a consciência. Você é a sua consciência. Você é o que você constrói com mitzvot. Você também é o que você come? Aquela frase já é verdade, você também é o que você come, mas principalmente você é o que você faz. Como está escrito na música do Lehadodi que a gente canta ao início do Shabat, a gente fala, Sof Maaseh B'Machshavat Tehillah. O final termina com um ato, mas ele sempre se inicia com um pensamento, tá? O início de tudo é o pensamento, mas o que importa no final das contas é as nossas atitudes. Tá certo, pessoal? Então, tudo que a pessoa, depois que ela morre, ela vê, tudo que ela passa, passo a passo, depois da morte, a gente vai falar na aula que vem, porque tem muito assunto para falar disso, para se aprofundar mais e mais. Gostaria de contar uma história bombástica.
Pessoal, quando eu falo bombástica, é bombástica mesmo. Tá certo? Uma história do Rabi Akiva. Uma história de um tzadik muito grande, um dos maiores da Guemará, da qual ele fez tchuvá com 40 anos de idade. E até 40 anos de idade ele não sabia nem escrever nem ler em hebraico. O Rabi Akiva, aquele que gostava até de querer morder os religiosos com uma mordida de um burro. Ou seja, ele tinha raiva de religiosos. No final das contas ele fez tchuvá, se tornou um dos maiores, se não o maior rabino da Guemará, da Mishnah, e ele foi o rabino do Rabi Shimon Bar Yochai, aquele que escreveu a Kabbalah. O Rabi Akiva tem uma história que é contada no Zohar, só cuidado um pouquinho com a mesa, Raira. Tem uma história impressionante do Rabi Akiva, que está escrito no Zohar, que é o livro fundamental da Kabbalah, com esse tema de almas, muito interessante. O Rabi Akiva uma vez estava viajando, e ele encontrou uma pessoa, ele encontrou uma alma vagando, e do nada ele viu, ele estranhou. Primeiro, por que eu estou vendo? Porque inicialmente os tzadikim, as pessoas que são elevadas, elas não gostam de buscar e correr atrás de ver coisas que não se deve ver. Se Hashem criou você com portas espirituais fechadas, você tem que correr para abrir. Então o Rabi Akiva não entendeu por que apareceu para ele. Mas logo ele entendeu. Essa alma chegou e falou: o meu nome é Akiva, que é o mesmo nome desse rabino. Ele falou: meu nome é Akiva e eu preciso muito da sua ajuda. A gente sabe que tem proibição de falar com mortos, mas o Rabi Akiva primeiro quis escutar o que essa pessoa quis. Raira, só se afasta da mesa, por favor, tá bom? Que assim vai para... Não, tira a mãozinha da mesa. Senão vai balançar toda a câmera, tá bom? Pessoal, aproveitar para fazer a brahá em cima do café com leite, para todo mundo falar amém, e que esse mérito do Senhor também traga cura completa para todos os doentes do povo judeu, elevação da alma, todos os falecidos de Israel. Aproveite se você quiser colocar nomes para cura e nomes para elevação da alma nos comentários, que Hashem de brahot para todos, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shekol niyeh b'dvaro. Pessoal, o Rabi Akiva ficou escutando, porque a gente sabe que tem a proibição de falar com o morto. E aí essa alma chegou e falou: meu nome é Akiva e eu preciso da sua ajuda, porque eu agora estou vivendo um Gehinom. Gehinom é um sofrimento espiritual. Qual que é esse meu sofrimento? Eu estou todo dia, tendo que montar e pegar gravetos e árvores de todos os lugares no deserto, e depois que eu faço isso, eu pego esses gravetos, jogo num lugar no deserto, monto uma fogueira, ligo e acendo essa fogueira, me jogo dentro da fogueira e me queimo e sinto um sofrimento incrível, como se eu estivesse em corpo. Todas essas árvores também estão cheias de espinho e me machucam. O Rabi Akiva foi direto ao ponto. Por saber que Hashem fez abrir os olhos dele e que ali foi um milagre diferente, Hashem não botaria numa cilada dessas o Rabi Akiva. O Rabi Akiva falou: você tem algum filho que você deixou no mundo? Vem esse Akiva que morreu, que é o mesmo nome do rabino Akiva também, e fala: olha, eu já tive relação com muitas prostitutas, mas certamente eu tenho filhos por aí, filhos judeus. O Rabi Akiva falou: ok, vamos ver o que eu posso fazer, tchau. Ele viu que essa alma estava sofrendo muito e ficou pensando o tempo todo: eu preciso ajudar. Por mais que eu não possa ficar criando contato de conversar com uma pessoa morta, eu preciso fazer alguma coisa. Pessoal, o Rabi Akiva começa a correr atrás da cidade e fala o nome dele, Akiva, e fala a história dele, de onde ele vivia, porque o Akiva, o morto, tinha contado por Rav aonde ele morava, detalhes da cidade dele. Por Rabi Akiva tentar achar alguma mulher. No final das contas ele encontrou uma mulher que disse: sim, eu tive um filho com Akiva, ele foi um homem que não foi nada bom, e a gente vê, né, pelo sofrimento espiritual que ele está tendo, e eu tive filho com ele. Falou: onde está esse filho? Ah, meu filho está ali. Ele mora aqui. Quantos anos ele tinha? Por volta de 6 anos. Pessoal, não tenho certeza absoluta. Por volta de 6. O Rabi Akiva fala: eu posso te ensinar a Torá para ele? A mãe falou: por quê? Isso não importa para a gente. Eu não sou religiosa. O Rabi Akiva falou: por favor, deixa eu ensinar a Torá. Ficou, insistiu, a mãe aceitou. O Rabi Akiva pegou o menino e ficou vários meses tentando ensinar o abecedário. E o menino não aprendia. O Rabi Akiva então lembrou que ele mesmo aos 40 anos de idade começou a aprender judaísmo. Então por que eu vou julgar mal essa criança? Eu vou continuar insistindo até não poder mais. E aí, pessoal, ele começa a insistir.
Até que acontece? O que acontece? Esse menino começa a aprender hebraico. O Rav começa a ensinar para ele Torá. E fala para o menino, vamos numa sinagoga. Quando ele foi com ele numa sinagoga, ele falou, eu quero que você suba na Torá, porque existe permissão de subir na Torá, para fazer a bênção da Torá mesmo antes do Bar Mitzvah. Ele subiu na Torá. A partir do momento que ele falou, Barehu et Hashem Mevorar, que não pode falar o nome de Deus, que não é reza, Barehu et Hashem Mevorar, e a congregação na sinagoga falou, Baruch Hashem Mevorar Leolam Vaed. Nessa hora o Rabbi Akiva diz que no mundo espiritual pararam o sofrimento espiritual do Akiva, do morto. Pararam. Depois o menino aprendeu a fazer Kadish. E quando ele fez Kadish, as pessoas falaram Amém, Erechemerabá, o Amém que eleva a alma. A alma do Akiva subiu e conseguiu receber a recompensa pelos méritos que ele teve. Podem ter sido pouquinhos, podem ter sido alguns, mas o que ele fez nesse mundo, ele vai receber a recompensa dele, ele recebeu. Pessoal, daqui a gente tira duas conclusões, uma certa e uma errada. E eu gostaria de explicar qual que é a conclusão que a gente não pode tirar errada. Não é que a gente tira uma conclusão errada, como não chegar numa conclusão errada dessa história. A conclusão certa que a gente tira é que a pessoa depois de morrer não pode mais fazer nada por ela mesma. Somente as pessoas, entes queridos vivos, podem ajudá-lo através de reza, através de mitzvot, através de tzedakah, que é caridade, para elevar a alma dele. A conclusão que a gente pode acabar fazendo errado é que mesmo a pessoa tendo feito muitas coisas erradas, depois é só alguém rezar por ele, é só alguém fazer Kadish, acabou, não vai ter mais problema nenhum para a alma. Pessoal, não é verdade. A pessoa que ela faz coisas erradas, ela passa por um sofrimento espiritual muito tempo. Quantos anos esse Akiva, essa pessoa falecida, já estava vagando pelo deserto e passando por esse sofrimento absurdo? Outra coisa, quem disse que nós temos algum Rabbi Akiva na nossa geração para rezar pela gente como o Rabbi Akiva fez naquela geração? O mérito do Rabbi Akiva fez aquela pessoa conseguir se elevar. Não adianta só fazer Kadish. Não adianta só fazer o Barehu, uma reza. Não adianta. Senão todo mundo seria mal, todo mundo seria maligno nas suas atitudes. Depois, antes de morrer, fala, não esquece de rezar por mim, hein? Valeu. E acabou. Não é assim que funciona. Kadish, ele adoça os decretos do mundo espiritual, mas ele não resolve os erros que a pessoa fez. Esse mundo físico chamado Olam Asiyah, esse é o mundo que a gente resolve as coisas. Essa é a oportunidade que Hashem deu para a gente resolver a nossa vida através de mitzvot, através de atos bons. Galera, quero começar agora a me aprofundar fortemente com a questão de reencarnação. Pessoal, estou vendo que tem muita pergunta que está acontecendo. Eu vou fazer questão depois de responder da aula. Todas as perguntas estão sendo colocadas aqui, tá certo, pessoal? Do Cledson Leite acabou de fazer uma pergunta agora. Todas as perguntas depois eu vou responder, tá bom? Eu só ultimamente estou evitando responder muita pergunta ao vivo, porque isso atrapalha um pouco depois a pessoa que vai assistir no YouTube e fica meio confuso. Mas depois da aula eu vou me relacionar com todos os comentários e com todas as perguntas. E aproveita você que está assistindo essa aula, clica no compartilhar para disseminar essa aula. Pessoal, vamos aprofundar agora em reencarnação. Por que Hashem criou a reencarnação? O motivo todo é Hashem dar o mérito para as almas poderem se retificar de erros das vidas passadas. O quanto uma alma pode reencarnar. Inicialmente, pessoal, a pessoa pode reencarnar 3 vezes. Inicialmente é o número de vezes que a pessoa pode reencarnar. A pessoa pode ter ao todo 4 vidas, inicialmente. Ele tem a vida inicial, primeira vez que ele veio ao mundo, mais 3 reencarnações para poder retificar o erro espiritual da qual ele veio lá do primeiro homem do mundo chamado Adam Arishon. Ou seja, da onde a nossa alma vem? A nossa alma vem de cada pedaço do corpo espiritual de Adam, que de acordo com o erro que ele fez de comer o fruto proibido, todos nós agora vamos retificar. Se alguém banalmente pensar, então esse é o motivo da criação do mundo, que Deus porque Adão errou, óbvio que não.
Deus, ele criou o mundo porque ele quer ser bondoso com alguém. Quando uma pessoa é bondosa, ele precisa de alguém para ser bondoso. Deus criou milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quinqualhões de criaturas para poder ser bondoso com todas. Porque essa é a demonstração de alguém bondoso e humilde. Criar e ser bondoso. Criar e ser bondoso. E a gente imita, entre aspas, Hashem, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, e quando a gente passa esse amor infinito também para os nossos filhos. Então, pessoal, inicialmente a pessoa pode reencarnar 3 vezes. E aí? E aí que o Arizal explica no Sha'ar Gilgulim, portão da reencarnação, ele fala que se a pessoa, durante essas 3 reencarnações, não retificou em nadinha a sua alma, então aquela alma é desqualificada, ela é perdida e desaparece, ela deixa de existir. E às vezes ainda pode ser um mérito para a pessoa deixar de existir, né? Pega um Hitler, pega uma pessoa extremamente má, para ela desaparecer é até melhor. Então o que Deus faz muitas vezes? Ele pega a consequência dos próprios atos da pessoa. A pessoa sofre na próxima vida, na próxima vida, na próxima vida, não acertou nada. No final das contas, essa alma vai para um animal, sofre, uma planta sofre, uma pedra, um mineral sofre, e depois ela deixa de existir. Vingança? Deus me livre. Consequência, ação e reação. Deus, ele só quer o melhor. Deus, ele quer te ajudar. Ele criou você para você só ter as melhores coisas do mundo. Deus criou a humanidade, e é por isso que também existe a reencarnação, para que exista o pão do mérito e não o pão da vergonha. O pão da vergonha é você receber sem ter feito nada. O pão do mérito é você correr atrás, é você ter aquele orgulho, o orgulho bom, o alívio e a alegria de você ter conquistado algo e agora está recebendo os frutos daquilo que você plantou. Então, pessoal, e o que acontece então com uma pessoa, só para concluir esse ponto, se a pessoa 3 reencarnações, 4 vidas ao todo, não retifica em nada a sua alma, então ela é desqualificada para sempre e se perde, acabou aquela alma. O Zohar, ele explica que se a pessoa em alguma dessas 3 reencarnações fez alguma coisa boa para a alma, que é a maioria das pessoas, que alguma coisa boa ela fez, então Hashem abre um novo leque de reencarnações e ele pode reencarnar um número indefinido, ilimitado de vezes. Pode ser que ele vai reencarnar mais 3, consertou a alma dele por completo. Pode ser que ele vai reencarnar 80, pode ser que ele vai reencarnar 200. Ou seja, depende de quanto ele está se esforçando e o quanto Deus vai ser benevolente com a alma dele, de acordo, tudo proporcional de acordo com as coisas que ele fez ou deixou de fazer nesse mundo. E um justo, e um sábio, um tzadik, como a Torá fala, ele pode reencarnar? Precisa? A Torá fala que existem algumas possibilidades. Existe a possibilidade de um sábio, um tzadik, ele reencarnar por causa de alguma última coisa que ele deixou de fazer. E ele reencarna normalmente em peixe. Por isso que a Torá fala que é bom comer peixe às 3 refeições do Shabat, que é o dia mais elevado da semana, que quando você come um peixe, tem a brahá, bênção sobre a mesa do Shabat, você leva qualquer pontinha, não é a alma toda, é somente o ponto da alma do sábio que está naquele peixe, você leva e faz uma grande mitzvah. Aquele sábio, depois que você morrer, vai te agradecer. Ele vai te agradecer no mundo espiritual por você ter ajudado ele. Agora, deixando claro, a cada reencarnação que a pessoa vai voltando para a vida, não é a alma toda que volta, e sim somente a parte da alma que não se retificou. Isso também a gente entende, galera, diariamente. Quando você dorme, 1/60 da sua alma morre. O que é morre? Ela sobe até os céus para receber um carimbo e um direito de voltar no dia seguinte. Mas e se parte da sua alma já está 100% consertada naquele dia, nesse domingo de hoje? Então, dormindo hoje à noite, essa parte da alma já consertada fica no mundo espiritual, esperando com a grande parte de toda a nossa alma que já está consertada, para a gente, dessa forma, ir consertando pouco a pouco. Por que não volta a alma no dia seguinte completa, inclusive a parte que a gente já consertou? Porque a gente pode sujá-la de novo e a gente pode perder tudo que a gente conquistou no dia passado. E como Deus é misericordioso por infinito, Deus quer pegar tudo que você fez de bom e acabou. O que você fez de ruim dá para consertar, mas o que você fez de bom já é bom, vamos botar ele no auge, vamos já considerar ele como ato completo. E dessa forma a gente não vai ter nenhum ato, nenhuma mitzvah, nenhuma coisa boa da nossa vida perdida. Esse é o motivo que às vezes os tzadikim voltam. E eu pergunto para vocês, uma alma que está
no nível quase perfeito e volta na outra vida como um justo também, como um sábio, e sofre. Às vezes a gente vê rabinos grandes da geração sofrendo. Bom, rapidamente eu vi aqui, Rodrigo Chapeta, esse conceito de reencarnação tem base aonde? Tem base em todo o Zohar, em toda a Kabbalah, em mais de 10 lugares na Gemara, Midrash, todos os lugares que você puder imaginar. Depois eu coloco na descrição também do vídeo do YouTube. Quem quiser, eu tendo tempo, tem uma lista gigante aqui de páginas da nossa Torá, quem quiser correr atrás, tá bom? Não tem fim o número de bases da nossa Torá para falar da alma e da reencarnação. Tá bom, pessoal? Eu sei que tem algumas pessoas por aí, um pouco ignorantes, que falam para as outras que reencarnação não existe. Já ouvi falar em colégio judaico isso acontecer, em lugares fora do Brasil, tá? É uma vergonha a pessoa não conhecer o mínimo de Torá e dizer que não existe reencarnação na Torá, é uma vergonha. Tá certo, pessoal? Agora, o que eu quero falar? O que eu quero falar, galera? No final de todas as encarnações da pessoa, a alma será julgada por todas as vidas que ela teve. Então, se você, por exemplo, já está na 5ª vida, ou na 3ª vida, depois de você, se Deus quiser, nessa vida, consertar tudo, então com uma vida longa até os 120, se Deus quiser, com muita saúde, todos nós, junto com toda a Israel. Quando a gente for para o mundo espiritual, Deus vai falar, parabéns, está tudo consertado, agora eu vou julgar você por essa vida e pelas outras, e as almas se juntam e formam uma só. Aí vem um novo conceito que eu quero passar para vocês de reencarnação. Quando uma pessoa morre e tem que voltar para a vida, pela bondade que Deus tem com você, Ele às vezes pega a tua alma e divide entre várias pessoas. Olha que loucura. É meio complicado a gente entender isso, porque a gente não é onipotente. A gente só consegue se imaginar em um lugar. Mas a alma é dividida para 10, 15, 20, 30 pessoas, porque Deus, dividindo em várias pessoas, entende que vai ser mais fácil de você conseguir chegar na retificação completa do seu Neshama. Porque se Deus deixar você em uma vida só, a possibilidade vai diminuindo. Tem coisas que a gente faz que acaba obrigando a gente a voltar para esse mundo. Tá certo? Por exemplo, roubar. Não tem o que fazer. Ou a pessoa conserta nesse mundo, ou ele tem que voltar. Assim o Hafetz Haim explica na Parashá Ha'azinu, uma das últimas parashiot, porções semanais da Torá. Hafetz Haim. Outra coisa é a pessoa que deve dinheiro, que é parecido, né? Deve dinheiro. É também como se fosse uma espécie de roubo. Vai ter que voltar. Ah, mas eu devo, eu não sei mais para quem eu devo. O que eu faço? A Torá diz, se você sabe quem é, dá. Se você sabe quem é, e se você chegar para a pessoa e devolver o dinheiro, a pessoa fica com mais raiva ainda, vai dizer, então foi você que não me devolveu, vai causar uma guerra? Faz esse dinheiro que você deve chegar através de terceiros, mas chegar naquela pessoa. E se você não sabe mais para quem você deve, porque pode ter sido dinheiro de passagem, bala, chiclete, cigarro, qualquer coisa por aí vai, então você pega uma caixinha, bota um dinheiro referente ao que você acha que você já deveu muita gente. Por exemplo, eu sempre pegava ônibus e não devolvia. Junta aí, deu R$80, bota numa caixinha e dá para alguém pobre. Seja da tua família, seja um vizinho pobre seu, seja uma pessoa da tua comunidade. Se você for judeu, a mitzvah principal é com outro judeu. Eu falo isso porque se um judeu não tiver piedade de outro judeu, não vai ser outro povo que vai ter. Muito pelo contrário, a gente sabe que o antissemitismo e o ódio contra o povo judeu só aumenta. Então se os judeus não cuidarem de si, não cuidar um do outro, a gente está frito. Tá certo, pessoal? Um não judeu, ele pode dar para o seu vizinho, para algum familiar. Tá bom, pessoal? E assim a gente está fazendo caridade e bondade. E a Torá, a Kabbalah fala que Deus vai fazer com uma misericórdia dele, fazer com que esse dinheiro de volta, e chegue no final das contas na pessoa que você está devendo. Tá bom, galera? Que mais que é interessante a gente falar, galera? Qual que é uma grande dica que eu quero falar para você? Uma grande dica. Como você sabe o que você tem que consertar nesse mundo? Como você sabe o que você precisa para consertar nesse mundo? Resposta, galera. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte. Todos os mandamentos, você como judeu, todos os mandamentos da Torá que te trazem um chamariz, que você sente iluminado, corre atrás dela como um ser humano sedento corre atrás de água.
e todas aquelas proibições da Torá que você vê que te assustam mais, que você tem muita dificuldade, seja muito firme e forte como um leão, porque com certeza é ali que Deus está querendo que você conserte. Tá certo, pessoal? Então, lembre disso muito bem. Aproveitei e peguei aqui uma pergunta: o que acontece com os corpos? O Daniel, o profeta Daniel e também Ezequiel explicam para a gente que na ressurreição dos mortos, que vai ser 40 anos após a vinda de Mashiach, quando vier Messias construir o templo sagrado, e dessa forma, 40 anos depois, tiver a ressurreição dos mortos, Hashem vai fazer o corpo levantar, da qual a sua última alma esteve. Ou seja, a sua alma passou por vários corpos. Agora, nesse último corpo, a sua alma chegou no seu auge da retificação. Então, a gente entende, tá? Por lógica, que esse vai ser o corpo que vai se levantar e estará na época de Mashiach, na época da Torá. Tá certo, pessoal? A reencarnação, ele é um tema básico da Torá. Inclusive, o Arizal, o grande cabalista 1500, ele explicou por Rav Haim Vital, que é o aluno dele: olha, você veio de um rabino chamado Vidal, que veio de um outro rabino explicando todas as encarnações dele. O Ben Ishai, Rav Yosef Haim, ele conta sobre quem ele era na vida passada. A Torá é repleta de ensinamentos de reencarnação. E quem fala que não tem reencarnação na Torá é um perfeito ignorante, tanto no bom sentido, ou seja, ele não sabia, não é maldade, ou com maldade, querendo ensinar que não tem reencarnação, porque isso às vezes é mais próximo da mente humana. É um grande erro. Existem mais de 30 fontes separadas na Torá sobre reencarnação. Ele existe, ele é um tema muito grandioso da nossa Torá. Então, pessoal, essa é a dica, tá certo? Agora, e se a pessoa completa o seu objetivo? E se a pessoa nesse mundo completa o objetivo, mas ela fez coisas erradas, então ela não reencarna. Então, pessoal, no final das contas, a alma, ela volta, ela não precisa voltar. E no mundo espiritual, o que Deus faz? Deus faz com que ela passe por algum sofrimento de consciência ou de vergonha para consertar o que ele fez de errado, mas já que ele fez o seu objetivo principal nesse mundo, então a alma se eleva e fica no mundo espiritual perfeito e eterno, como o nome já diz, para sempre. Tá certo? Lembrando, pessoal, que quando a gente fala o nome de Deus em português, a gente, de forma comum, a gente bota como o Eterno. Ou seja, toda vez que a gente se conecta com idolatria, toda vez que a gente se conecta com maldade, toda vez que a gente julga mal uma outra pessoa, toda vez que a gente fica falando mal dos outros, toda vez que a gente faz proibições da Torá, a gente se conecta do eterno, que é a eternidade. A gente se conecta da quebra do espaço-tempo, do que transcende o espaço-tempo, que é o eterno. E quando a gente se conecta com Deus único, quando você se conecta com Deus único, entende que só Ele cura, só Ele dá brahá, só Ele dá sucesso, só Ele te dá tudo. Quando você entende que as mitzvot da Torá são o caminho perfeito para se conectar com Hashem, então você se conecta com o eterno. Você se conecta com a eternidade completa. Pessoal, é muito importante essa questão de que, primeiro, a pessoa, se nas 3 reencarnações de chance que ela tem, ela faz qualquer coisa boa, ela pode reencarnar um número indefinido. E outra coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês. Pessoal, tudo que você passa na sua vida, questão financeira, questão de saúde, tudo que você passa na sua vida, da onde você nasceu, quem são os seus pais, o nome do lugar da qual você nasceu, as dificuldades de nascença, tudo isso está conectado ao objetivo espiritual que você veio cumprir nesse mundo. Se Deus colocou você na situação que você se encontra agora, é porque essa não é só uma situação boa, como ele é a única forma para você consertar a sua alma por completo. Isso tem que ficar gravado dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, para a gente poder entender. Tá certo, pessoal? Só dessa forma a gente vai poder saber o que acontece na nossa vida e como a gente pode utilizar ela para o bem. Tá certo? Então, essa dica que a gente falou, se apegar bastante a mitzvot que chamam a atenção da gente na Torá. Se apegar bastante a proibições e se afastar como um animal foge do fogo. Ser inteligente. Pegar os sinais que se repetem na nossa vida. Não reclamar.
Toda vez que a gente reclama de alguma coisa na nossa vida, sabe o que a gente acaba fazendo? A gente acaba dizendo, Deus, tudo que você me deu, todos os equipamentos que você colocou na minha vida, não são bons bastante para mim. Não são como eu queria. E isso é um problema grandiosíssimo. Porque todos os equipamentos e as situações que Deus colocou você, elas são a única possibilidade para você fazer Teshuvá. Por exemplo, e com isso eu quero terminar nossa aula. Uma vez, terminar essa aula e trazer uma conclusão bonita. Uma vez veio uma pessoa e chegou para um Rav e falou o seguinte, Rav, por que eu nasci com um problema na perna? Eu tenho um problema muito sério na perna, eu queria saber por que eu nasci assim. O rabino, que é um grande rabino, olhou para ele e falou, como assim? Foi você que escolheu ter esse problema. Aí o cara falou, quê? Não entendeu nada. O rabino falou, foi você que escolheu. Eu vou te explicar. Você, na vida passada, era uma pessoa que corria para fazer proibições da Torá. Uma pessoa que corria só para querer prazeres desse mundo. Quando você foi julgado e Deus te deu uma oportunidade de você voltar para o mundo, você chegou para Deus e falou, Deus, por favor, faz eu voltar com algum problema físico, para que minhas pernas não corram através de proibições da Torá, não corram atrás do errado. E ele teve o mérito de voltar com algum problema, físico, e dessa forma estar muito mais próximo do mundo espiritual. E agora, quando ele veio reclamar para o rabino, por que Deus fez isso comigo? Já vai terminar, 2 minutinhos, puder até estar aqui, mostrar, eu te agradeço. A partir do momento que a pessoa falou para Deus, Deus, por favor, me dá o mérito de voltar assim, a gente tem que ver isso como presente. Ou seja, eu não tenho tanto dinheiro quanto eu queria. Eu tenho uma questão de saúde que eu me irrito muito com isso. Eu tenho uma questão familiar que não tem como trocar de irmão, um problema que eu tenho de família. Sabe que tudo isso é reclamar e não chegar em nada. A gente tem que começar a agradecer a Hashem por tudo que a Hashem dá, agradecer a todas as coisas boas e a todas as coisas que parecem ruins, mas são boas também. E dessa forma entender que todas as coisas que Deus faz para a gente, eles são a única forma, o único caminho para a gente poder chegar na Torá e nas mitzvot. Galera, gostaria de dizer para vocês que no Zohar, Parashá Pinhas, página 216, lá fala que todos os detalhes da sua vida, eles são colocados para chegar no seu objetivo. Porém, existe uma possibilidade, se você me perguntar, Rav Eliel, existe uma possibilidade da pessoa aumentar o tempo de vida? Existe uma possibilidade da pessoa ganhar mais dinheiro do que foi decretado no início da vida? Existe. Existe possibilidade de Deus dar decretos doces para a pessoa e aumentar decretos para ela. E isso, as formas que ele tem que utilizar é aumentar sempre em reza, aumentar sempre em tzedakah, que é caridade para os pobres, e aumentar também em teshuvá, que é se arrepender de coisas erradas. Foi isso que o grande Arizal, cabalista de 1500, falou para o seu aluno Rav Haim Vital. Rav Haim Vital, você tinha que fazer um concerto espiritual na vida passada, agora você está aqui de novo. E aí chegou o aluno, Rav Haim Vital, e perguntou, Rav, então como é que eu faço? Eu não sei direito como eu resolvo a situação. O Rav falou, volta em teshuvá. Se arrepende de todo o coração. Porque dessa forma você vai consertar tanto o que aconteceu nessa vida, como o que aconteceu sobre a vida passada. Galera, última pergunta aqui rápida, porque depois eu vou responder tudo. Silvio Kemozabi, mestre Eliel Hask, o Rambam fala contra a reencarnação? Bom, pessoal, o Rambam, a Kabbalah, todos os livros de Kabbalah falam que o Rambam Maimônides não chegou aos livros de Kabbalah. Ou seja, todos os rabinos cabalistas que conheceram o Maimônides dizem e testemunham e assinam embaixo, como Gaon de Vilna e Arizal e muitos, que o Maimônides não chegou a conhecer a Kabbalah porque ela não tinha sido escrita ainda e divulgada para o mundo onde ele morava, que era no Egito. Então o Rambam, ele não explica e não exemplifica sobre a reencarnação, a não ser em alguns lugares como Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos, que é um livro muito complicado de se estudar. Em português botaram muita pouca coisa dele traduzida em português. O Rambam, ele não fala contra nem fala a favor. Pelo fato de ele não ter visto a Kabbalah, ele não falou diretamente sobre reencarnação. E todos os rabinos falam de reencarnação.
E a Guemará que deixa claro em vários lugares. E a Kabbalah em dezenas de lugares. E o Midrash, e o Arizal, e o Rav Haim Vital, e o Babassari, e o Rav Kaduri, e as centenas, se não milhares de tzadikim e pessoas elevadíssimas que falavam de forma direta ou indireta com Deus, explicam, exemplificam e falam a fundo sobre reencarnação na Torá. Pessoal, por isso mesmo que vocês estão vendo que já é a quarta ou quinta vez que eu estou falando que existe reencarnação na Torá, porque eu sei que tem gente, eu lembro no meu colégio quando eu era pequeno, eu lembro que tem vários lugares diferentes, que tem pessoas infelizmente ignorantes, que falam que não existe reencarnação na Torá. Isso é uma piada. Isso a gente fica na dúvida se chora ou ri, porque a reencarnação é um assunto básico do judaísmo, assim como qualquer outro assunto da nossa Torá. E quem quiser ir a fundo nas fontes, eu vou passar todas elas, para as pessoas poderem se lambuzar de muita sabedoria da Torá e saber o quanto o nosso judaísmo explica para a gente sobre reencarnação. Gostaria, pessoal, de terminar e... Beleza, Silvio? Kemozabi, um grande abraço, Sadik. Gostaria, pessoal, de aproveitar e agradecer primeiramente a Hashem. Passamos hoje dos 130, recorde aqui, máximo. Obrigado, Hashem, por ter o mérito de disseminar o teu nome. Agradecer principalmente a minha esposa, que ela participa de todas as aulas e ela ajuda fortemente, fazendo com que todas essas aulas tenham muito sucesso, fazendo com que tudo aconteça aqui nessa casa. Quero dar um agradecimento especial ao Daniel Feigel, um aluno especial que desde o começo tem me ajudado essa aula a se tornar boa. Principalmente ao David Neder, Christian Neder, o meu aluno da Sharidat, da Yeshiva de Brasileiros Latinos aqui em Jerusalém, da qual eu dou aula. Um aluno que está fortalecendo todo o meu canal, fortalecendo minha página no Facebook, fortalecendo tudo da qual eu dou aula. Inclusive, ele chegou e falou, olha, eu quero participar e patrocinar, quero até mostrar para vocês, minha esposa puder virar aqui, me ajudou a patrocinar esse belo iluminário de estúdio. E aqui também, se você vir para cá, você vai ver... Também, pessoal, vem para cá, você também vai ver essa luminária de estúdio, tá certo, pessoal? Assim como também esse microfone, que eu estou utilizando, um microfone profissional. Dessa forma, a aula está cada vez melhor, a iluminação cada vez melhor, somente para disseminar o nome de Hashem. Aqui não se trata de dinheiro, aqui não se trata de nada. Eu já acho que já passou de 50 pessoas que me perguntaram, mas Rav, você está fazendo o quê? Um curso? Alguma coisa que você vai cobrar? Não tem curso que cobra, não tem coisa que te cobrar. É permitido cobrar por aula de Torá, mas não é o meu objetivo. Eu falo honesto como se eu estivesse falando, eu falo honestamente como se eu estivesse falando aqui com a minha mãe e com a minha esposa. É permitido, mas não é o meu intuito agora. Eu quero simplesmente divulgar o nome de Hashem. O Mihael Zaltzman, um aluno que está legendando todas as minhas aulas e todos os meus vídeos para espanhol e para inglês. Aproveita, você se conhece pessoas que falam inglês e espanhol, aproveita para entrar no canal. Tem uma nova sessão lá de vídeos só com legenda em inglês e embaixo uma nova sessão de aulas somente com legenda em espanhol. E por último, gostaria de dizer para você que no meu canal já são mais de 90 vídeos. Baruch Hashem, já passamos de 1.300 horas assistidas em vídeos do meu canal, que só tem um mês e meio, fora as mais de 10.000 horas assistidas de aula nas aulas ao vivo do Facebook. Baruch Hashem, é algo maravilhoso, é o nome de Hashem e é a Torá que Deus colocou nesse mundo sendo divulgada ao máximo, com toda a força, por todos nós. Por mim aqui estudando, por você perguntando, por você disseminando. Na próxima aula, nós vamos falar sobre todos os passos que é o julgamento. Falaremos de todos esses detalhes para que a gente possa, dessa forma, nos aprofundarmos na nossa querida e sagrada Torá. Pessoal, até quarta-feira à noite, 10 horas da noite em Israel, 4 horas de Brasília, Manaus parece um pouco antes, a gente se vê. Que Hashem dê muita brahet lá para todos nós, muita Torá e mitzvot, muito Irat Shamayim, temor a Deus e somente o decretos 12 junto com toda a Israel. Amém, ve amém. Tudo de bom e até a próxima.